Bem-vindos ao Horizonte Espírita, o podcast para quem quer pensar o espiritismo fora da caixa. Eu sou o Rodrigo Farias e aqui estão comigo Litz Amorim Oi, pessoal, que alegria estar aqui. e Érica Cristina. Oi, gente. No programa de hoje, vamos entrevistar o historiador e cientista social Sinué Neckel Miguel. Assim como o nosso último entrevistado, Márcio Saraiva, Sinué é coautor do livro Espiritismo, Sociedade Política, lançado no mês de novembro pela editora Comênios, uma parceria entre a Associação Brasileira de Pedagogia Espírita e o Grupo Espíritas à Esquerda. O artigo de Sinué, intitulado Sem Revolução Não Há Salvação, Espiritismo, Emergência Climática e Colapso Socioambiental, será tema da nossa entrevista de hoje. Sinué, seja muito bem-vindo ao Horizonte Espírita. Boa noite pessoal, boa noite Rodrigo, Érica, Litza. Primeiramente, obrigado pelo convite, boa noite a todas e todos que estão aí escutando. Prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso, vai ser uma excelente conversa. Sendo assim, vamos começar. Antes de entrar no tema da pesquisa, Sinué, a gente sempre costuma pedir ao convidado para falar um pouco da sua trajetória. Assim, eu gostaria de que você falasse um pouquinho da sua formação e como é que você chegou ao espiritismo e, principalmente, de como você chegou a torná-lo um objeto de reflexão acadêmica também. Perfeito. Interessante a minha trajetória, minha caminhada acadêmica e minha caminhada espírita andaram quase que paralelamente, conjuntamente, né? E se influenciaram, né? Mutuamente. Com 17 anos, eu me tornei espírita a partir da leitura do Livro dos Espíritos, né? Que teve um impacto intelectual tremendo para mim. Logo em seguida, eu iniciei a minha graduação em História. E muito cedo na graduação, eu comecei a pesquisar academicamente a história do Espiritismo. Eu vi ali uma oportunidade, digamos, de refletir sobre aquilo que tanto me empolgava, né, digamos, na vida pessoal, né, investigar aquilo, assim, academicamente, profissionalmente, era assim, unir o útil ao mais que agradável, né? Então, para mim, foi super motivador e eu sempre fui muito movido, assim, à paixão, assim, na vida acadêmica, assim, eu nunca pesquisei alguma coisa que realmente não me interessasse muito. Então, foi um processo que me ajudou a refletir sobre a minha própria prática espírita, sobre o ambiente espírita, né, no qual eu vivia, né, a pesquisa sobre a própria história do espiritismo. Por sua vez, né, as questões também colocadas, né, a partir da própria vivência espírita, de modo geral, também me instigavam a pensar isso em termos acadêmicos, digamos assim. Havia um jogo, né? Então, eu fiz a minha graduação em História. Em seguida, eu desenvolvi uma pesquisa de mestrado sobre o movimento universitário espírita, que tem um impacto político importante na história do espiritismo, né? E foi um tema que me ajudou bastante a refletir em termos políticos sobre a história do espiritismo, que era uma questão que eu já vinha desenvolvendo ainda na graduação, mas com mestrado eu pude aprofundar isso, né, bastante, né? E embora no doutorado eu não tenha feito uma pesquisa sobre espiritismo, aí eu fui tratar de outras questões dentro do tema da política, pesquisei a experiência iugoslava com autogestão, e eu nunca deixei de me interessar, né, e pesquisar a respeito das temáticas espíritas, não apenas enquanto espírita, mas com esse olhar também acadêmico. Então, sempre foi uma coisa, digamos, que caminhou junto para mim, né? Mais recentemente, tenho me dedicado a pesquisar questões políticas recentes, digamos assim, dentro do quadro político atual, né? Questões bastante candentes, assim, nessa quina da história, né? Na qual nos encontramos, enfim, com uma série de conflitos que permeiam não apenas a vida política de modo geral, como a vida política espírita. E, paralelamente, a questão ambiental veio aparecendo para mim como uma questão da mais alta importância e hoje eu
procuro trazer isso para dentro dos canais aqui de comunicação espírita, né? Trazer essa pauta para dentro do espiritismo, do movimento espírita. Sinuê, o jornalista André Trigueiro talvez seja o nome mais conhecido no meio espírita que traz essa análise, né, a respeito da questão ambiental. A gente sabe que, com certeza, tem outros trabalhos que não têm a mesma projeção, mas o nome dentro do movimento espírita que tem maior visibilidade é o dele, né? E aí eu gostaria de fazer uma provocação, porque alguns dizem que, embora os espíritas desenvolvam trabalhos de assistencialismo a pessoas carentes e campanhas, por exemplo, de oposição ao aborto, eles não estariam atuantes na questão ambiental. Mas eu fiquei pensando assim, quando a gente tem uma proposta, né, de começar a pensar em termos socioambientais, será que os espíritas eles realmente não estão atuando quando eles se propõem a atender esse público, ou eles apenas, nós espíritas, não temos, talvez, desperta essa consciência do que vem a ser o socioambiental, né? Porque está tudo interligado, não é isso? Eu poderia comentar um pouco a respeito disso? Perfeita questão, Eric, é ótima provocação. É interessante que o próprio André Trigueiro, ao você fez referência, né, no livro dele, Espiritismo e Ecologia, ele trata bastante dessa questão que ele mesmo constata, assim, na experiência dele pessoal, né, de que, como assim, o tema da mais alta relevância, da mais alta urgência, praticamente ele não via repercutindo, não aparecia nos temas das palestras, não aparecia nas discussões ordinárias, nos congressos, eventos de modo geral, se perguntava o porquê disso. Ele mesmo levanta algumas hipóteses, algumas possíveis explicações, né, como uma ideia corrente de que o espírita, de certo modo, lida com questões do lado de lá, né? As nossas preocupações são do mundo espiritual, né, e não do mundo material e algumas outras questões correlatas. Então, ele vai insistir bastante na ideia de que as questões do mundo nos concernem, né? Inclusive, sobretudo enquanto espíritas, né? Não é alguma coisa que a gente possa separar, o que dialoga muito com as minhas preocupações com relação ao espírita na sua relação com a política de modo geral, né? E nesse sentido, a questão ambiental ela deve ser encarada dessa maneira também, né? Muitas vezes a noção corrente de ambiente, né? De meio ambiente ou de natureza é como uma coisa de fora, né? E uma coisa exterior a nós e que, de algum modo, a gente, nossa sociedade urbanizada, tecnológica, né? Enfim, a gente consegue se proteger disso e viver quase que a parte da natureza, né? Como se fosse uma redoma, né? Que nos garantiria prosperidade, segurança, né? E a natureza deixa para os abraçadores de árvore, né? Para os ambientalistas, né? Alguma coisa nesse sentido. É quase que para uma classe especial de pessoas, né? A visão senso comum, né? Do que seria as questões ambientais, né? Então, essa barreira, ela ainda está por ser superada, né? E isso vale para a sociedade mais ampla e para os espíritas, né? Em particular. Normalmente, isso é verdadeiro do ponto de vista sociológico, mas do ponto de vista doutrinário a gente deveria se questionar, né? As questões que acontecem como padrão na sociedade mais ampla tendem a repercutir de maneira direta entre os espíritos. Então, se as pessoas, de modo geral, né, são despreocupadas de questões ambientais, com os espíritas, em princípio, há de acontecer do mesmo modo. Só que, claro, a gente deveria questionar isso, porque, em princípio, a gente tem ferramentas suficientes para sermos, né, atentos e críticos e nos sentirmos responsáveis por aquilo que é a tarefa nossa, né? Ou seja, uma das coisas mais interessantes que a gente tem no pensamento espírita é essa ideia de que nós somos espécies de co-criadores, né? Ou seja, a gente não deveria enxergar a realidade humana, enfim, ou mesmo a natureza, né, como coisas separadas, né? De alguma forma, nós fazemos parte, né? A natureza, em certo sentido, ela abarca o todo existente, né?
E, nesse sentido, ainda, nós deveríamos nos sentir responsáveis, né? Tanto pela natureza, no seu sentido, digamos, mais externo, né? Quanto nas suas implicações para nós mesmos, enquanto indivíduos e como espécie, né? Então, essa é uma questão importante. Então, acho que a ideia da responsabilidade, né, que nós devemos assumir como portadores de livre-arbítrio, né, responsabilidade não apenas pela nossa existência individual, mas por um senso mais coletivo de presença, de existência, né, aqui na Terra, e isso deveria ser uma questão forte, né, para nós espíritos. Excelente, Sinoe. Só uma colocação. Eu fiquei pensando, ainda que a gente restringisse esse olhar espírita apenas a esse plano mais imaterial, a própria questão da importância dessa consciência seria, né, é importante, né? Porque se a gente produz uma psicosfera, como espíritos a gente também produz lixo, não é isso? Lixo mental, a gente produz, né? E isso impacta de maneira, né, física na nossa realidade. Então, assim, como é que você, pegando o gancho, né, essa visão um pouco até mais abrangente mesmo, né, que não fica restrito ao âmbito material, essa ideia de uma responsabilidade socioambiental e espiritual, né, que amplia com os nossos pensamentos, sentimentos. Você pode ampliar o escopo, né? Isso é uma coisa que também André Trigueiro faz na obra dele, né? Essa ideia de que a gente tem uma preocupação com uma psicosfera, amplia essa noção de responsabilidade, né, ambiental, mas é justamente a palavra amplia, né? Não é exclui, não é exclui o aspecto material da coisa. E aí vai uma questão também, me parece que é um ponto para a gente refletir com mais atenção, né? A ideia de que a vida material, ela é tão importante quanto vida espiritual. E, na verdade, essa separação ela é um tanto quanto didática, na realidade, né? Porque você, em um momento, deixa de ser espírito, por um lado. É aqui que nós estamos realizando, pelo menos, parte do nosso projeto existencial. A realidade material ela é tão obra divina quanto a realidade espiritual, né? Nesse sentido, né, não tem por que a gente hierarquizar uma coisa no sentido de que eu valorizo uma vida espiritual e desprezo a vida material, né? A questão é como é que a gente conceitua e pensa a realidade material, né? Então, eu acho que é preciso superar algum senso comum equivocado, né, que muitas vezes permeia o entendimento entre espíritas, né, de que preocupações com as coisas, entre aspas, desse mundo, né, não são propriamente espíritas, né? Então, se a gente não supera, né, esse tipo de barreira, fica difícil convencer de que cuidar desse planeta é alguma coisa importante, né, do ponto de vista espírita, é claro. Sinuê, bom, a gente ia querer, né, ouvir sua fala de historiador aqui sobre o seguinte tema: religião e política. Né? No nosso tempo, essas coisas aparecem como separadas. E você escreve no artigo que você publicou no livro Espiritismo, Sociedade e Política que nem sempre foi assim na história, né? Mas mesmo na modernidade, os pesquisadores dizem que as religiões vão dar sentido para a ordem social que a gente vive, né? Seja para reforçar, dizer que ela está boa, seja para contestar. Então, você usa essa premissa, você parte da premissa que as religiões têm papel político, né? Então, como que você, historiador, chegou a essa premissa? Por que você trabalha com ela? Você poderia dar algum exemplo para a gente aí da historiografia para pensar o papel das religiões na política? Maravilha. Essa questão é muito cara, Lídia. A questão das relações, né, entre religião e política, elas são fecundas, assim, tanto para pensar religião quanto para pensar política, né? E para pensar uma ideia de, digamos, um bloco histórico, né, que a gente pode chamar de modernidade.
o que significa viver nesse tempo histórico, né? E isso tem várias dimensões, né? A gente pode pensar, primeiramente, como uma das características fundantes, né, da ideia de religião é justamente uma separação, né, entre religião e política, do ponto de vista formal. Mas, como eu insisto, né, isso não significa que a religião deixa de ter uma dimensão e impacto político profundo, né, seja para confirmar, sustentar ou negar uma ordem político-social vigente. Inclusive, né, e justamente essa separação, né, ela cumpre um papel político, né? A separação, não sei se me faço claro, né? A separação entre religião e política, do ponto de vista formal, tem uma função político-social, historicamente definida no contexto de guerras de religião, né? A partir do momento que você tem uma ruptura da unidade da cristandade medieval, a partir das reformas protestante e católica, né, você tem um processo de lutas de religião, né, mas que ao mesmo tempo são portadoras de uma dimensão política. E aí, nesse processo, né, que é bastante longo na realidade, de afirmações e contestações de poderes político-religiosos na Europa, através dos séculos XVI, XVII, XVIII, isso, na verdade, caminha até, em alguns casos, até o comecinho do século XX, quando você afirma constitucionalmente a ideia de Estado laico, né? Esse processo que é longo, né, ele está basicamente procurando, no processo de judicialização dos conflitos, remeter a religião a um âmbito privado, né, a uma esfera do privado, de modo que a política fosse tratada numa outra dimensão, numa outra chave, que não a religião. Isso garantiria uma paz, pelo menos uma estabilidade política maior, né? Esses estados nacionais estão se formando. Então, historicamente, esse é o escopo mais amplo que a gente tem, né, de separação de religião e política, né, e de formação dos nacionais modernos. Só que qual é o problema, né? É que essa separação, ela é um artifício, né? É um artifício jurídico, em primeiro lugar, né? E que, ao mesmo tempo, tenta se constituir em termos de transformação do que é a experiência religiosa, né? E isso vai encontrar uma dimensão política de afirmação de contestação desde os seus primórdios. Basta pensar o luteranismo, por exemplo, né? Se afirmando na Alemanha, e com toda uma dimensão política de afirmação dos poderes dos príncipes, né, locais, né, não existia propriamente a Alemanha ainda, e ao mesmo tempo, por outro lado, né, revoltas camponesas que se manifestavam em termos religiosos, né, em termos de afirmação de uma vocação igualitarista, né, cristã. Então, a gente tem lá o Thomas Müntzer, né, que é um líder de revolta camponesa, e faz teologia, né? O que ele está fazendo é um movimento que não dá para separar, né? E ao mesmo tempo a condenação, né, que vem disso por parte de Lutero, né, e outros, né, também se dá em termos político-religiosos, não se separa. A Guerra Civil Inglesa, a mesma coisa, né? Tem uma obra muito interessante do Christopher Hill, né, especialista, né, na história da Inglaterra e particularmente das guerras, né, da Revolução Inglesa, que trata da Bíblia como o instrumental, o vocabulário disponível, né, para todos os grupos políticos que atuaram nesse período. Não existia pensamento político fora da Bíblia, digamos assim. Então, isso faz parte. Então, são elementos importantes, né? Um outro ponto fundamental que a gente pode desenvolver um pouco mais à frente é a questão da afirmação do capitalismo relacionado a um tipo de pensamento religioso, né? A gente tem uma tese clássica, né, do sociólogo Max Weber, né, a partir do livro que leva o nome de A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. O título já é bastante indicativo de para onde vai a tese do Weber, né? Que não é exclusivamente dele, ele está, na verdade, desenvolvendo o que já era um tema da sociologia e da teologia alemã, né? Então é interessante, não é o Sinek que está inventando, né, essa ideia.
tem uma longa tradição sociológica e histórica, e a gente pode atualizar isso, né, para novos termos a partir da história contemporânea, do século XX e para os nossos dias, né? Tem as relações entre religião e política, né? Como elas não se encerram só porque você instituiu juridicamente a ideia de Estado laico, né? Bom, Sinuê, eu acho interessante o que você diz, porque, assim, no movimento espírita, e especialmente eu tenho visto muito disso depois que houve aquela manifestação dos espíritas progressistas nos últimos anos, né? A controvérsia que se cercou, o espiritismo não deve se meter com política, a política não deve se meter com o espiritismo, etc. Que é meio que uma reencarnação de um debate que já teve outras vezes na história do movimento, que você que pesquisou o movimento espírita, o movimento universitário espírita, sabe disso até muito melhor que a gente. Então, e não posso deixar de notar também que esse discurso, né, de que devemos separar política e religião dentro do espiritismo, curiosamente, hoje ele continua sendo forte, mesmo no momento em que a gente vê que isso não acontece bem com outras correntes religiosas, né? E nem me refiro só a neopentecostais que estão hoje notoriamente fazendo lobby político, né? Como a Uhum. gente vê todo dia no telejornal, e em particular, estou gravando no começo de dezembro, né? Temos até um ministro do STF que foi apresentado, né, como candidato já com a implicação de que a religião dele teria pesado na sua indicação, mais talvez do que outros fatores. E isso nos mostra realmente que a questão do Estado laico ela ainda é de difícil assimilação para muita gente. Por outro lado, também é verdade que o movimento espírita não se preocupa tanto com essa barreira da laicidade com questões muito específicas. Alguns anos atrás, por exemplo, quando houve a discussão sobre o aborto de anencéfalos no STF, acho que foi em 2012, 13, por aí, início da década passada, houve uma representação, né? Ouviram-se setores da sociedade e teve um representantes espíritas, acho eu, da FEB, teria que conferir. Então é curiosa a maneira como alguns temas são políticos no sentido de não devemos nos meter com eles, mas outros não são e podemos fazer representações no STF para tentar influenciar, né, a decisão. Mas enfim, no seu artigo, né, você fala que a ideia da pureza doutrinária, né, dessa coisa de não misturar a doutrina com outros temas talvez a gente poderia classificar como mundanos, né, costuma ser usada para se esquivar dos problemas do mundo, né, dos debates sociais e às vezes até mesmo de discussões que vêm até das ciências humanas. Você pode falar um pouquinho mais sobre essa questão, né, sobre essa tentativa de afastamento e se ela tem alguma coisa a ver, né, com a obsessão pela unidade do movimento espírita, a unidade da família espírita? Excelente questão também, Rodrigo. Esse é um exemplo de que assim, o espiritismo não está fora do seu tempo histórico, né? Dentro desse contexto, né, de separação de religião e política em termos formais, a ideia de Estado laico, né, parece sim uma medida de bom senso, né? A ideia de evitar, né, uma mistura que seria impura na sua origem, né? Misturar duas coisas que deveriam se manter separadas, né? Então, religião e política. Só que o que a gente observa, né? Essa, como eu já disse, né? Essa separação, ela um artifício, né, que necessariamente é tensionado, e aí o ponto é, ele pode ser tensionado de várias maneiras, né? Ele, por um lado, né, ele oculta, né, essa ideia de você não poder misturar uma coisa com a outra, oculta o fato de que a religião, quando ela se mantém como uma questão estritamente do âmbito privado, né, ela vai ter um problema básico, que é o seu esvaziamento do sentido social da sua mensagem, né? Ou seja, na medida que você vai tornando cada vez mais uma questão privada, você torna, em primeiro lugar, né, uma questão puramente individual. Então, você tende a ter uma forma de experiência religiosa, né, de tradução
dos dogmas da sua religião, né, em termos que se aplicam apenas, exclusivamente, né, no nível da minha vida individual. E isso, claro, é, é extremamente político, né, no sentido de que você vai deixar de tirar determinadas implicações, né, do aspecto ético, né, da religião, no seu sentido extra-individual, né, que é onde a gente começa a entrar nas questões de ordem sociopolítica, né? Então, primeira coisa, né, a ideia de você manter uma espécie de neutralidade ou de ausência, ela pode, por um lado, proteger a unidade, né, de comunidade religiosa, né, porque não traz a divisão, e eu entendo, né, quem pensa sobretudo nesses termos, né, isso está lá em Kardec, inclusive, né, se quiserem fazer a leitura lá do artigo 1º, né, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, está lá, né, a ideia de você fazer uma interdição, né, a esses temas que são considerados assim, irritantes, né, como nas palavras do próprio Kardec, que geram divisão, né. Então eu compreendo assim, por um lado, essa preocupação, né, de que vai trazer divisão. Mas qual é o efeito colateral, digamos assim, né? É aquela paz que mantém, né, a situação, digamos, como está. Então, sim, você garante a pacificação, né? Garante ordem, né? Mas dentro de um contexto onde necessariamente a realidade é política, né? E você se nega, né, a extrair a dimensão sociopolítica dos seus princípios éticos, né, está tomando uma decisão que, no fundo, é política. É um curso de ação que você está excluindo, né? Então, nesse sentido, não existe neutralidade possível, né? Todas as ações e não ações, né, no campo político-social, elas geram consequências e tem implicações. Então, você pode até, enfim, insistir na validade, digamos assim, de que esse é um mal menor. Eu prefiro que assim seja, né? Porque o custo, né? O custo de enfrentar questões políticas no ambiente espírita é tão elevado que não valeria a pena fazer alguma coisa né? Nesse sentido, né? De politizar, digamos, o meio espírita, né? Mas é preciso reconhecer, né? Assim, para mim, a questão importante aqui é que a partir de uma leitura histórica, né, e uma análise sociológica, a gente consegue colocar a questão na mesa, né, e perceber de que essa postura tem determinadas implicações, né. Se vamos seguir assim, então, né, estamos arcando com essas consequências, né. E isso reflete especialmente, fica muito claro quando a gente enfrenta questões de ordem político, social, né, que são claramente urgentes, né, digamos assim. E aí o nosso silêncio ele fica muito gritante, né? Então essas questões me parecem que acabam reclamando aqui uma discussão mais aguda, né? Sobre esse tema da política entre nós espíritos. Né? Sinuê, algumas pessoas acreditam que as obras espíritas do Allan Kardec, as obras doutrinárias, têm um sentido único. Basta ler e entender. Outras vão dizer que ler é interpretar, mas são criticadas, né, por aqueles que dizem que vale tudo, então. Se é ler é interpretar, então vale tudo. Você não se coloca no seu texto como alguém que acha que vale tudo, mas reconhece que os espíritas vão ter algumas interpretações diferentes sobre os textos de Kardec, assim como acontece em outras ciências, com a leitura de outros filósofos. Então, a minha pergunta é o seguinte: você acredita que os espíritas podem discordar sobre as relações entre espiritismo e política, sobre os textos de Kardec, e discordar para serem mais politizados? E você acredita que, ao discordarem, isso pode ser feito com respeito, com amorosidade, ou o caminho é o rompimento e o fim de qualquer perspectiva de família espírita ou fraternidade entre os espíritas? Uma boa e difícil questão, né, Litsa? Assim, a questão é que a gente constata simplesmente historicamente de que diversidade de opiniões
afirma, se coloca em todo e qualquer campo de experiência, não apenas religiosa, né, mas qualquer conjunto de ideias estão sujeitas à interpretação e debates e conflitos. Isso é a questão da diversidade humana e a história revela isso para a gente, né? E é o que se põe, então, é o que fazer, né, diante disso, né? O que eu entendo é o fato de haver essa diversidade não significa assumir tudo vale. Por isso que eu digo que, né, não estou assumindo aqui uma perspectiva de relativismo narrativo, no sentido de que não tem como se aferir, seria perda de tempo, né, buscar a verdade, né? Não seria o meu caminho, a perspectiva epistemológica, né? Mas o problema como ainda que perseguindo, né, uma interpretação correta e um desenvolvimento, mais do que uma interpretação correta das ideias espíritas, mas também o seu devido desenvolvimento, como que isso é possível de ser feito de uma maneira que dê conta da diversidade de interpretações, de opiniões, né, de modo que, como você mesma disse, né, a família espírita não se veja destruída, né, digamos assim, né, implodida. E, particularmente, quando a gente fala de questões políticas, isso é um tema quente e apaixonante, e esse é um argumento que foi largamente utilizado, né, essa questão de quanto a política é um tema que move paixões, né, foi um argumento muito utilizado na ideia de que, no final das contas, não vale a pena se discutir política, né, em ambiente espírita, né. E aí me parece que o problema é que, a partir da dificuldade, né, você, ao invés de enfrentar, né, a dificuldade e pensar no e pensar o que está por trás, efetivamente, dessa dificuldade, né, você simplesmente, digamos, supera o problema, na verdade, sem superar, entre aspas, tipo varrendo para debaixo do tapete, né? Aí fica uma coisa, digamos, camuflada, escondida, as pessoas loucas para discordar uma das outras e discutir as questões, e não faz isso na casa espírita, mas vai fazer isso na rede social, por exemplo, né? Então, assim, me parece a questão é uma questão de comunicação, né? Acho que, em primeiro lugar, é uma das dificuldades que a gente tem, e isso não é só para a questão espírita e religiosa, mas, de modo geral, é uma questão difícil em toda parte, né? Você lidar com contraditórios, comunicar e debater e conseguir manter um padrão racional de debate, né? Mas para nós deveria ser uma questão chave, né? Pela própria concepção de espiritismo como algo que foge à ideia de uma religião dogmática, né? Ou seja, se você não tem ideias absolutamente fechadas, pronto, acabado, você tem que ser apto, enquanto movimento, né? É, tem que estar apto a fazer debate, né? Porque senão você joga para alguns poucos iluminados que vão ser os portadores da verdadeira interpretação doutrinária, né? Enfim, então, de um modo mais amplo, já deveria ser uma questão de cultura espírita, né? Um desenvolvimento da capacidade do debate, né? E o que a gente vê é quase o contrário, assim, a gente tem muita dificuldade, né? Todo mundo aqui tem, né, que está nos ouvindo deve ter tido a experiência de grupo de estudo ou de evangelização, alguma coisa do gênero, né? O que a gente observa, né? Via de regra, quando você vai estudar algum tema, alguma obra, o que a gente faz é basicamente comentar, né, de maneira que comentar para desenvolver, afirmando, na verdade, determinada obra que foi escolhida, né? Então, dificilmente se levanta efetivamente debate, né? A gente fica todo mundo, na verdade, compelido a concordarmos uns com os outros e, se alguém tiver alguma coisa a discordar, vai se sentir constrangido, né? Se tiver que levantar, né, abrir a boca para falar alguma coisa que vai na contramão daquilo que está sendo posto, né? Então, tem um problema mais amplo, eu acho, de cultura do debate, né? E fazer isso de uma forma amorosa, claro que é muito desafiador, mas me parece que isso faz parte, ou deveria fazer parte, pelo menos, do que é o nosso ideal de, não apenas de vivência espírita, mas de sociedade, né? De um modo mais amplo, né? A gente pode pensar aqui o quão a gente poderia estar em uma situação politicamente melhor, né?
se nós tivéssemos essa capacidade, né? E é curioso, né? Religião e política não se discute, é um ditado popular que justamente ilustra essa nossa dificuldade, né? De lidar com temas totalmente fundamentais, e aí não se discute, e aí dá no que dá, né? A gente tem muita dificuldade de fazer isso de uma maneira efetivamente dialogada, né? E muito menos amorosa, né? Então, acho que esse se coloca como um ideal, né? E aí a política, por mais difícil que seja de se fazer, né, é possível. Porém, aí levanta uma última questão. A política ela tem uma dimensão, né, que os teóricos da política chamam de agonística, né? Que é aquela dimensão do conflito que você não consegue superar, porque está ligado à ideia de interesse também, né? A ideia de que no fundo tem alguma coisa que é como um jogo de soma zero, né? Um jogo de soma zero é naquilo que um ganha, o outro necessariamente perde, né? Se dá mais dois para um lado, dá menos dois para o outro. Por isso, soma zero, né? Então, assim, tem essa dimensão, se é verdade que existe alguma coisa conciliável, né? Existem conflitos que você não pode portar a ilusão de que vai resolver simplesmente pela questão do diálogo, né? E aí você vai ter que lidar com ele. A ideia de que eventualmente tem questões que não é que as pessoas vão simplesmente naturalmente ou pela questão da razão convergir em tudo, né? Pelo menos dentro dos limites estreitos aqui da nossa capacidade de perceber a nossa existência, os limites da nossa própria racionalidade, né, me parece que a gente eventualmente alguns conflitos a gente chega em impasses, né? E aí a questão é, mesmo dentro dos impasses, e aí essa questão mais difícil, né? O que a gente faz com isso de uma maneira que não faça implodir todas as pontes, né? No limite, amor e respeito pode significar, né, separação. Não necessariamente é bom, então, se a gente se respeita, vai ficar sempre junto, né? Não, eventualmente a gente se dá conta de que chegamos num ponto que não dá para andar junto e vamos ter que se separar, mas não precisa separar tirando pedra um no outro. Se separa, né, de maneira amigável, né? Então, e isso eu acho que vale no nível institucional também, né? Eventualmente tem que se reconhecer as divergências e aprender a lidar com isso, né? E vão seguir caminhos e eventualmente teremos pontes, eventualmente tem convergência. Então, Sinuê, o seu artigo é intitulado Sem Revolução não há salvação. E nele, além do título, claro, você também fala da relação entre agravamento da situação climática, né, desse estado de emergência mundial em que todos estamos entrando, de forma agora muito mais inegável do que alguns anos atrás, mas também a relação você fala da relação disso com a lógica do sistema capitalista como um todo, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso e também explicar, né, pegando esse gancho da questão da contestação ao capitalismo, qual seria ou como seria essa revolução? Você está propondo revolução à maneira clássica, né, guilhotinas e paredões e coisas dessa linha, ou estamos falando, na verdade, de alguma revolução em algum outro sentido? Porque quando se fala dessa associação de ambientalismo e mudanças econômicas e políticas, muita gente já ergue a sobrancelha naturalmente. E a gente está vivendo num ambiente, não apenas no Brasil, em que até direitos humanos são considerados coisas de comunista, então que dirá então usar termos clássicos ligados à tradição de esquerda como revolução. Então, você pode falar um pouquinho sobre isso, explicar para o nosso ouvinte, em inglês, claro, né? E sem dar muito spoiler no artigo, como é essa relação para você e o que você entende, nesse caso, por revolução? Questão também bem interessante e difícil, né, Rodrigo? Porque, assim, para ficar mais claro, né, o caminho argumentativo, né, de como é que a gente chega nessa ideia de que sem revolução não há salvação, seria preciso desenvolver um pouquinho ainda como a gente avalia, né, o estado atual de coisas, digamos assim, né? Ou seja, fazer um diagnóstico da realidade para você poder chegar à conclusão, né? Então tem que colocar as premissas, né, poder chegar à conclusão da necessidade, não apenas da ideia de que seria uma opção mais interessante, digamos assim, né, mas como da necessidade de um processo de transformação radical, e aí desenvolve a ideia de revolução, né,
a necessidade disso no sentido de que sem isso nós não superaremos problemas que são absolutamente urgentes, né, que colocam em risco a nossa civilização e, no limite, a própria espécie humana. Então, a questão é absolutamente grave, né? Então, nesse sentido, basicamente que a gente argumenta em termos de necessidade aqui de uma saída que modifique a realidade, né? Não na sua superfície, por um lado, né? Então não pode ser nem superficial, e, ao mesmo tempo, não pode ser lenta, né? Então, a ideia de revolução aqui tem dois sentidos, né? Tem o sentido de algo que seja profundo, estrutural, e, nesse sentido, radical, no sentido que, né, que alcança as raízes do problema, né? E, por outro lado, é preciso que isso se dê de uma maneira muito rápida, né? Então, para, claro, chegar a essa conclusão, precisa fazer a leitura aí do texto, né? A gente precisa apresentar aqui as premissas em termos de gravidade da situação socioambiental, né, na qual nos encontramos. E aí, assim, a questão da violência, né, que geralmente vem associada quando a gente pensa em revolução, ela digamos, parece normalmente mal posta, né? No sentido de que, sim, é importante que se discutam os meios, né? E normalmente, né, quando você pensa em revolução pessoal, vai acontecer então um processo violento, né? Mas veja, não necessariamente, né, um processo violento implica em transformações estruturais, né? Tem uma série de processos históricos que são extremamente violentos, né? E que não resultaram em mudanças estruturais mais importantes. Por outro lado, você tem mudanças bastante profundas, né? A gente pode considerar estruturais, que não se dão via violência, pelo menos do tipo violência Putin, né? Do tipo o golpe, né? Aquela violência insurrecional, né? A gente tem processos profundos de transformação que não vão nesse sentido. E aí, em particular, com relação ao problema que a gente está colocando, levantando aqui no texto, né? A grande questão que se coloca aqui e o aspecto mais tenso, né, que potencialmente pode significar conflitos violentos, né, diz respeito à questão das possíveis resistências, né, que existam no processo de transformação que eu defendo, né, e no texto como absolutamente necessárias, né? Então, é aquela discussão, né? Você tem necessidade de transformação, as pessoas devem se pôr em marcha no sentido dessa transformação e a gente pode projetar, né, fazer uma espécie de cálculo político, né, do que virá enquanto reações a essa sociedade em movimento, né, que se coloca para fazer transformações, né? Então, por exemplo, né, a gente fala muito da questão energética, né? Então, a questão energética coloca o problema dos combustíveis fósseis, né? E aí temos o petróleo como um dos grandes vilões aí, né? Da emissão de gases de efeito estufa, né? E todo o problema associado. Bom, diante disso, né? O que você pode fazer, né? Quais são as cartas que se colocam na mesa de opções para que você possa impedir que a gente continue na trajetória na qual a gente se encontra em termos de emissões de gás de efeito estufa, né, derivados aí da indústria fóssil, né? Bom, a gente vê basicamente um processo de tentativas de negociação, né, pelas vias institucionais existentes, né, acordos no plano internacional, né, que leve a uma política de redução das emissões, né? E a gente deve avaliar, né? E é isso que eu proponho fazer, né? No texto, né? Então, avaliando de que essas políticas, né, não estão encontrando o resultado que deveriam obter, né? Era, tem outras
alternativas, o que que a gente faz? E aí nos colocamos em questão ética, né? Ou seja, diante do que o que está em jogo, né? Nada mais, nada menos do que no limite a sobrevivência da humanidade, né? O que que significa é, a gente permanecer inerte, né? Ou pelo menos, né, apenas depositando confiança, né, em decisores, né, das grandes instituições aí que, em tese, né, deveriam estar fazendo alguma coisa a respeito, né? Então, nesse sentido, que a gente pode levantar o problema das consequências de um movimento de caráter revolucionário, ou seja, né, diante disso, né, a gente pode imaginar conflito. Né? Agora, o modo como vai se desenrolar esse conflito, né, é que está em aberto, né? Ou seja, se as pessoas, digamos, um exemplo, né, eu vi recentemente em Portugal um grupo de ativistas, né, tipo Greenpeace, né, vai lá e ocupa, né, bloqueia, por exemplo, bloquearam um local um dia ser aberto um novo poço de exploração de petróleo. Né? Então não queremos, né, não queremos novos poços aí de petróleo sendo explorados. E aí as pessoas, né, bloqueiam, ocupam, né, aquela ideia de uma desobediência civil, né? Bom, e aí, o que que acontece? Qual é o passo seguinte disso, né? Você desencadeia um processo de conflito, né? A gente tem o Extinction Rebellion, né, que tem toda uma lógica operacional que vai nesse sentido, né? Atua fortemente na Inglaterra, né? Com esse tipo de ativismo, né? Na base da desobediência civil, né? Procurando criar obstáculos efetivos físicos, né? a- ao, ao processo que leva ao colapso climático. Então, a questão é, bom, com a escalada desses conflitos, né, e se isso ganha uma determinada escala, o que que a gente pode imaginar que virá depois? Como isso está em aberto, né, me parece que é temerário a gente simplesmente discutir aqui, né, revolução como derramamento de sangue, né? Você pode até pensar que vai haver resistência, que pode haver violência nesse processo, né? Mas a questão é, o objetivo não é quero matar um monte de gente, né? O objetivo é quero salvar um monte de gente. Então, a questão fica mal posta, né, quando a gente pensa a revolução simplesmente como a violência, né, o derramamento de sangue ou algo assim. Então, se quer desfazer a discussão da violência, eu acho que ela tem que se colocar em outro plano, né, no sentido de quais são as opções, as implicações éticas de cada uma das opções, né, a efetividade ou não dos métodos, né, enfim, né, e aí a gente tem uma discussão mais efetiva, né. Sinuê, você menciona a insustentabilidade do capitalismo não só do ponto de vista material, você traz também as dimensões psicológicas e espirituais, né? E aí você chega a usar uma expressão bem forte, né? Dizendo que o capitalismo é uma religião, abre aspas, violentamente dogmática e fundamentalista. E aí eu te pergunto, né, que eu estou curiosa para saber o que essa expressão significa. E outra coisa, eu gostaria de saber qual é a sua visão da nossa interação, de maneira geral, claro, de nós como espíritas, com esse capitalismo religioso. Muito, muito boa questão, Érica. Esse tema tem me atraído, né, dentro dessa questão de pensar a relação entre religião e política, né, a ideia do capitalismo pensado em termos de religião, né. Eu ainda não tenho convicção plena da pertinência de você tratar capitalismo como religião para além de uma metáfora, né. Então, o texto eu uso funciona como uma religião, né. Eventualmente pode ser, né, é uma discussão que para mim ainda estou amadurecendo, assim. A gente tem teólogos que trabalham nessa chave, né? A gente tem o Yungo Mossung, né? Então, trabalha na chave da teologia da libertação e faz uma leitura do capitalismo como religião mesmo, né? E aí ele rediscute toda a nossa definição toda a definição de religião, que também está muito calcada nessa perspectiva da modernidade da qual a gente já estava falando. Ou seja, a ideia de religião, na realidade, é uma ideia que vem à nossa cabeça, é uma ideia moderna, né? Como religião era vivida
entre os gregos antigos, né, ou entre os romanos, enfim, é, não é a religião do jeito que a gente pensa hoje, né? As esferas não estavam separadas, né? Você tinha é, uma esfera que era uma espécie de religião cívica, né? Aquilo que fundamentava a visão de mundo de uma maneira integrada, né? Então, religião política não fazia sentido pensar essas coisas como separadas, né? Então, isso tem muito a ver com o nosso tempo histórico. E aí, sim, funcionando, seja como metáfora ou como literalmente, aí depende, claro, da definição que você dá para a religião, né? O capitalismo como religião é um insight interessante. Tem o Walter Benjamin, que é um teórico muito interessante, que trabalha com né, um texto muito curto e até bastante enigmático, mas que tem algumas chaves interessantes. Ele vai dizer assim que o, o, o capitalismo ele se desenvolve parasitando a religião, no sentido de que é como, bom, isso eu interpretando já, ele não fala muito mais do que isso, é um texto muito curto mesmo. Então, o capitalismo parasitando a religião é como se as questões que eram da ordem da religião vão alimentando o desenvolvimento do capitalismo. A imagem é interessante. E isso dialoga com a tese do Weber, por exemplo, né, da ética protestante do espírito do capitalismo, no sentido de que o capitalismo não deveria ser pensado exclusivamente como uma questão econômica. Até a ideia de o econômico separado do resto é uma questão moderna também. Né? E mais uma vez o problema. Por que nos organizarmos produtivamente, isso é alguma coisa que a gente deveria separar de ética, por exemplo? Né? Ou de uma visão do que é o nosso sentido da nossa existência, a nossa relação com Deus, né? Enfim, por que isso é alguma coisa que deveria ser, né, ter uma esfera autônoma, né, como se postula né, nas faculdades de economia, né? Então isso faz parte de uma concepção, né, que que acaba dando, né, e por isso eu digo fundamentalista, né, acaba dando para o capitalismo, né, uma capacidade de se apresentar não como algo passível de discussão, né, nesse sentido fundamentalista, ou seja, a ideia de que é uma verdade incontestável, que se afirma que aí está, né, e isso, de certo modo, deriva do parasitar a religião, no sentido de que ele vai se alimentando de características que eram da própria religião, né? Então, o Jung Mossung também trabalha com a ideia de uma sociedade sacrificial, né? Onde a gente está disposto a sacrificar tudo em nome de uma economia que funciona, digamos assim, né? Inclusive as vidas, né? Veja, vamos pensar na discussão da pandemia, aqui, da Covid, né? E aí alguém pode dizer, não, mas não se separa uma coisa de outra. Uma economia que funciona significa uma economia que garante prosperidade, vida, bem-estar, enfim, né? Alguém poderia rebater nesses termos. Mas veja, justamente a ideia de que você pode pensar essa economia, né, como alguma coisa que prescinde de outras discussões, como um caráter fundamentalista, né? Ou seja, tudo se resolve nos termos, né, do capitalismo e então, ou se quiser, na lógica de uma economia de mercado, né? Então, é isso que responde por todas as nossas questões, né? Então, nesse sentido, é fundamentalista, né? Ela é dogmática, né? Não se presta à discussão, né? Tem toda a ideia do fim da história, depois do fim, né? Do fim da Guerra Fria aí com a desintegração da União Soviética, né? A ideia de que, bom, agora só sobrou o mundo capitalista e, portanto, não tem mais nada que se possa fazer, se possa pensar no fim das utopias, né? Enfim, ou seja, né, nos esvazia, inclusive, da capacidade de pensarmos, né, e assumirmos a responsabilidade por construir o nosso modo de existência, né? Ou seja, é como se a gente abrisse mão disso para uma sociedade que chegou ao seu ponto final, né? Algo nesse sentido. Então, acho bastante problemático e flexível, né? Claro, tem outras dimensões aqui, eu estou falando de aspectos que são bem gerais, mas tem uma série de questões importantes no sentido do consumo também, né? E esse é um ponto que eu bato bastante no texto. Então, a questão de sermos uma sociedade consumista não é meramente uma questão econômica, né?
ou seja, é uma questão que diz respeito à nossa psique, né? Como é que a gente sente, como é que a gente pensa, qual é o nosso horizonte de expectativas, para onde vão os nossos desejos, enfim. Então, tem uma dimensão que é psicológica e espiritual, né? Então, parece que é um erro pensar, no final das contas, assim, a gente não tem condições, do ponto de vista onde eu me coloco politicamente, né, de contestar efetivamente, se sermos capazes de superar o capitalismo, né, se você pensar ele apenas como uma questão econômica, porque ele é mais que isso, ele é um modo de vida, ele é um modo de existência, né, então abarca todas as esferas da nossa existência, né, inclusive a espiritual, né, que aí entra inclusive em diálogo com a questão da revolução, né, que eu insisto no texto, porque eu não estou pensando revolução meramente como uma mudança da organização econômica, porque eu não penso a organização econômica como uma coisa meramente econômica nos nossos termos, né? Porque tudo tem implicações que vão para além disso, né? Então, me parece que essa dimensão psicológica, ela ajuda a explicar muito, assim, uma série de becos sem saída nos quais a gente está se colocando, né, no sentido de que a gente não consegue nem projetar, né, alternativas do jeito como a gente vive, porque nós estamos como alguém fundamentalista numa religião muito dogmática, né, com aquela viseira, né, incapaz, digamos, de assumir de forma livre, né, a responsabilidade por construir a sua realidade, né, de uma outra. Muito interessante. Se não ainda dentro dessa questão da religião e da política, você acha que especificamente a crença que nós espíritas temos na imortalidade da alma, ela pode ser uma cilada, um caminho para que nós espíritas fiquemos passivos diante das emergências climáticas? E, além disso, você acha que o nosso conceito de providência divina passa pelas nossas ações para evitar catástrofes ambientais? Ritz, essa é uma questão assim que muito me inquieta, né, e faz parte do conjunto de problemas que me tiram o sono, assim, quando penso na emergência climática. A gente tem uma série de obstáculos, né? Se não bastasse todos esses aspectos mais ligados diretamente ao capitalismo, né? Aí sim, no seu aspecto mais econômico, a gente tem todo um conjunto de problemas de ordem da visão de mundo, né, que a gente tem, né? E dentro do escopo das religiões, né, dentro do escopo das religiões, me parece que a gente tem tanto o potencial de fazer a religião funcionar como aquele apaziguador conformista, né? Isso vale para o espiritismo de maneira muito forte também, quanto um potencial de transformação, né? E a religião ela tem uma potência tanto de digamos, apaziguar e conformar muito forte, né, quanto de mobilizar para a transformação, para bons ou maus caminhos, né? A questão é que a religião ainda mobiliza e muito, né, a sociedade de modo geral. E no espiritismo, né, para responder mais diretamente à questão, a gente tem uma tendência, né, me parece, e aí essa é uma questão ainda aberta assim, a refletir, investigar, mas me parece que a gente tem uma tendência dentro dessa ideia de que a gente vive uma transição, né, e a gente está no momento chave, né, de transição para um outro estágio evolutivo da humanidade, né, onde a gente estaria saindo de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Há uma tendência dominante, assim, de pensar isso de uma maneira quase que já está resolvida. Tá? E se a gente não fizer direitinho, de algum jeito, Deus, tá? Intervirá, né, para resolver a parada para a gente, né? Então, assim, isso para mim é muito pernicioso, né? Ou seja, a ideia de que uma leitura passiva desse processo de transformação, né? E uma ideia de providência divina como algo de caráter quase que mágico, né? Alguma coisa assim
A qualquer momento, Deus intervém como bem entender e resolve a parada se a gente não fizer o nosso dever de casa, alguma coisa nesse sentido. E isso, claro, né, tem um potencial de nos tornarmos passivos, né? Potencial muito grande, né? E, evidentemente, não é por onde eu penso, né? Não é a chave, né, de compreensão aqui da questão da providência. Como você bem colocou, né? Se a gente pensar a providência em termos de algo que se manifesta através de leis, né, que são imanentes à nossa existência, né? Não é que Deus vai lá e aperta uns botõezinhos e resolve, né? Envia alguém, né, agora de emergência para resolver alguma coisa, né? Faz parte da nossa capacidade, por exemplo, de parar e refletir se é providencial ou não é, né? Ou seja, a gente é capaz de desenvolver ciência, né? Prestar atenção ao que os cientistas estão dizendo, né? E por nosso instinto de sobrevivência, agirmos, né? É um bom começo de conversa. Então, assim, simples assim mesmo, né? Mas mesmo assim, me parece que a gente tem ainda uma questão, tá? Que fica, mesmo ainda entendendo de que a gente é responsável, né? Existe essa questão de um certo conforto e que é muito bom sentir conforto. É terrível, né? O horror da destruição e a ideia de que a gente está caminhando para a destruição, né? Está caminhando para o abismo. Não é o contrário. É que a gente está escapando, não está nem desviando a rota ainda, né? Na verdade, é aceleradamente para um abismo climático. Então, claro, pensar, por exemplo, que eu não vou desaparecer, né? Eu sou um espírito, tem outros mundos habitados, enfim, né? Colocaria, né, digamos assim, um elemento de bastante paz diante de outros mensais, como a gente vê, né? Não existe planeta B, né? Trazer a ideia de que não dá para ficar pensando num plano B, num plano C, tem que fazer o que tem que fazer, né? Porque não tem outro planeta para correr, né? Do nosso ponto de vista espiritual, pensar que tem outro para correr, isso pode ser, né, apaziguador, sim, mas também pernicioso, no sentido de que a gente se acomoda. É a mesma coisa quando a gente discute, né? Eu tenho tantas vidas, né, para resolver as coisas, então por que eu vou resolver agora, né? É aquela... por que resolver agora que eu posso resolver depois? Invertendo, né, os termos. Então, a gente vai procrastinando, né, a nossa transformação, fazer o que a gente precisa fazer. Isso pode valer para a questão da emergência climática. Então, assim, e aí, para mim, passa por uma questão de entender a dimensão espiritual da vida, né, como algo que vai muito além dessa expectativa de uma vida espiritual, né? Não sei se me faço entender. Ou seja, muitas vezes pensar espiritualidade é quase que cultivar uma coisa que está para... não é as coisas desse mundo, né? Então, pensar uma espiritualidade que está, né, profundamente fincada, vinculada, né, enraizada às coisas desse mundo, eu acho que isso é uma coisa fundamental para a gente. Sinuê, modificações dos padrões de consumo da classe média, decrescimento econômico, fim das alianças estatais com a exploração de combustíveis fósseis. Vamos encerrar o programa tratando de projetos sociais para que as sociedades possam combater as emergências climáticas? Então, você pode nos falar um pouco sobre esses pontos que você apresenta no final do artigo? Legal, Érica. Então, sim, né, há alternativas, né? Alternativas, eu gostaria de apontar alguns caminhos, né? Mas é difícil fazer isso de modo claro sem antes traçar minimamente aqui um panorama, né? Que a gente até agora a gente falou aqui crise climática, emergência climática, mas a gente não propriamente trouxe o conteúdo disso, assim, né? Então, para ter uma solução adequada, a gente precisa ter claramente posto qual é o problema, né? Senão a gente acaba projetando soluções que são remediação do problema e não efetivamente solução, né? Então tem que entender a questão do modo mais profundo e amplo, né, possível. E aí, assim, em poucas palavras, sei que, né, que já conversou bastante, mas em poucas palavras, quando a gente fala de emergência climática, a gente está falando de um processo de alteração do clima na Terra, né, que envolve basicamente aquecimento
global, né? Mas as implicações disso são múltiplas, né? A gente está falando basicamente de perder as condições de estabilidade climática que permitiram o desenvolvimento da civilização. Então, isso envolve questões como agricultura, né? Disponibilidade de água, né? Clima habitável, no sentido temperatura, né, que o corpo humano resiste. Então, simplesmente calor direto, né, a partir de um certo ponto, a gente sabe que a gente não sobrevive, né? A questão da elevação da construção das cidades, né, que estão super concentradas em regiões litorâneas e aumenta o nível do mar, né, coloca em risco essa estrutura, né, das nossas civilizações. Então, esses são alguns aqui dos problemas que a gente está falando aqui. Então, quando a gente fala aqui da questão climática, né, a gente tem que pensar que está em jogo são os elementos mais básicos da nossa sobrevivência, né? É isso que está em jogo. E não é para um horizonte super distante, tá? É para um horizonte temporal muito próximo. A gente já está vivendo as implicações disso muito rapidamente, né, de maneira acelerada. Para dar um número assim, já trazido pelo IPCC, né, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, né, a ideia é de que a gente deveria ser capaz de reduzir as nossas emissões, tá, pela metade até 2030. Isso agora foi até atualizado, isso deve ser mais rápido ainda. Tá, e zerar as nossas emissões de gás de efeito estufa até 2050, senão a gente vai viver consequências de aumento da temperatura, né, podendo chegar aí até 4 até 5 graus Celsius até o final desse século, o que torna uma grande parte do planeta inabitável e possivelmente desencadeia um processo de aquecimento global irrefreável, ou seja, a gente traria uma trajetória que a gente chama de trajetória Vênus, assim, a gente iria para selar o nosso destino como extinção mesmo, né? É um risco potencial que existe por questões de dinâmica, de retroalimentação da dinâmica climática. Então, assim, o problema posto a gente tem muito pouco tempo para fazer uma mudança colossal, né? Que a gente está muito longe de se colocar nessa trajetória de mudança. E as implicações disso, alguns números, né? Se fala de imigrações, né? Por conta das mudanças climáticas, né? Da ordem de 200 bilhões a 1 bilhão de pessoas para até a metade do século. Tá? Não estou falando do 2100, estou falando para agora, né? A gente pode ter, a gente já está vivendo aqui crise hídrica, né? Associada às mudanças de regime de chuva, né? Decorrentes em parte do desmatamento da Amazônia, do Cerrado, que pode levar a colapsar, né? Essa degradação da Amazônia pode chegar ao colapso da Amazônia muito em breve. A gente está chegando próximo aqui da taxa de 20% de desmatamento, né? E as projeções de passagem de um ponto de inflexão irreversível, né? Desse desmatamento que levaria a Amazônia a deixar de se sustentar como floresta tropical, ela virar uma espécie de savana, né, empobrecida, a gente pode chegar a isso em torno de 25% de desmatamento. A gente está muito pertinho. Tá? Isso pode acontecer em 5, 10 anos, né? Ou seja, na trajetória que a gente está caminhando para um abismo. Tá? O que tornaria o fim da Amazônia significa inviabilizar a agricultura de uma grande parte do país. Né? Se a gente chega a 3 graus Celsius de aumento da temperatura, inviabiliza na temperatura média global, inviabiliza principalmente nas regiões de trópicos, né? A maior parte da agricultura já. Tá? Ou seja, é absolutamente catastrófico. Está falando de né, colocar em risco a sobrevivência da ordem de bilhões de pessoas, né? Isso não é para um futuro, como eu disse, super longínquo, é próximo. Tá? Então, dito isso, né, que são apenas alguns dados assim da gravidade, né, fica evidente para mim a questão seguinte: vamos pensar nas soluções. Não dá para pensar em soluções de tipo gradualista, tá?
no pior sentido da palavra. Assim. A gente vai fazer pouquinho a pouquinho e, assim, se pouquinho a pouquinho somando, um dia a gente resolve. Porque a gente não tem esse, né, esse tempo indeterminado. Né? Não vale daqui a 200 anos a gente construir uma sociedade sustentável. Né? Perdemos o trem da história. Né? Tem que fazer isso em 10 anos. Tá? Menos, na verdade. Né? A gente tem que plantar mais de 1 trilhão de árvores. Né? A projeção é de se plantar 1,2 trilhão de árvores, o que é mais do que o território dos Estados Unidos. Tá? Então, são questões que, sim, eu individualmente tenho que plantar árvore, tá? Mas tem que ser mais do que isso, tem que ser uma força coletiva. Né? Então, precisa plantar árvore e precisa parar a emissão de combustíveis fósseis, significa a adoção de energias renováveis, né? Eólica e solar, principalmente. Para o Brasil, né, a questão fundamental é o desmatamento. Como a gente já tem uma matriz muito ligada às hidrelétricas, que não são completamente renováveis, envolvem inclusive emissão de metano, que é um gás bem mais grave do que gás carbônico em termos de potência para efeito estufa, né? Mas mesmo assim, a nossa questão central é desmatamento, né? E sobretudo desmatamento da Amazônia. Então, é que a gente pode efetivamente fazer aqui, isso entra na conta, inclusive, da nossa ação como consumidor. Por quê? Porque, em grande parte, o desmatamento da Amazônia está vinculado ao consumo de carne bovina. É um ponto chave, né? Então, se você tem uma redução drástica do consumo de carne bovina, 80% da carne bovina produzida, né, na região amazônica é consumida no próprio Brasil. Então, se você reduz, né, fortemente esse consumo, você tem um impacto direto aqui na questão do desmatamento da Amazônia, tá? Para dizer um ponto bem prático, assim. A questão dos transportes, né, a gente se locomove muito através do transporte individual, movido, né, a gasolina, e isso evidentemente tem um impacto importante, tá? No transporte, tem a questão da aviação, né, que impacta profundamente. Então, tudo que você puder, né, reduzir, moderar, alterar determinados hábitos é importante, mas eu insisto, né, não resolve somente no plano individual. Tá? Precisa ter escala, precisa ter mudanças que envolvem a questão de grandes políticas públicas, né, em caráter de urgência, né? Ou seja, tem que ser prioridade top número 1 em todo lugar do mundo, né? Então, a ideia de declaração de emergência climática, né, pelos estados, né, é um bom ponto de partida, mas tem que estar vinculado a uma pressão, uma organização da sociedade, de modo geral, para que essas transformações aconteçam, né? E aí eu entro no ponto, né, por que da questão revolução, né? Porque um dos pontos centrais é a ideia da questão do consumo, tá? Então, o nosso padrão de consumo atual, ele é insustentável, inviável. Um dos grandes problemas da questão energética é que, embora tenha barateamento e crescimento da adoção de matriz renovável, né, ela, proporcionalmente, dentro do conjunto das, das fontes de energia utilizadas, né, ela cresce, mas ela cresce menos do que o aumento da demanda global por energia. Ou seja, a gente nem arranha. Por quê? Porque as sociedades são, né, devoradoras de energia em escala exponencial. E isso está muito vinculado ao capitalismo. Né? E aí, basicamente, as contas não fecham quando a gente fala em padrão de vida, classe média, né? Principalmente padrão de vida e classe média em países desenvolvidos materialmente, né? A universalização desse padrão é absolutamente inviável, né? E, na verdade, a gente deveria ter uma contenção e uma mudança do que é um paradigma de um bem viver, né? Porque o nosso impacto material ele se tornou insustentável. A questão climática é uma delas, né? Eu diria que é a mais urgente, mas tem várias associadas, né? Quase 70% das espécies, né, estudadas desapareceram, tá? 70% não é 70% das populações dentro das espécies estudadas desapareceram, tá? Nos últimos anos, de 1970 para cá, tá? Mais ou menos isso. Então, é assustador. A gente está acabando com o mundo vivo, né? De uma maneira avassaladora, tá? Então, isso tem a ver com o extrativismo, tem a ver com, né, com essa necessidade infinita de recursos, né? O nosso padrão de economia, a ideia de crescimento do PIB, né? O que é uma coisa, né? Todo ano tem que crescer o PIB, o planeta é finito, né? Como é que essa conta, né, pode bater, né? Então, o problema é a alteração da ordem econômica como um todo. E aí, por isso, né,
se coloca centralmente a questão da revolução, né? Por quê? Porque um modo de vida orientado, né, para esse crescimento econômico infinito, associado a um processo de concentração, né, de riqueza, de capitais, né, o controle privado dos capitais, né, e esse é um problema central das sociedades capitalistas, né? Então, sem a superação disso, né, uma capacidade de decidir, né, para o que a gente produz, que quantidades, né, de maneira racional, moderada, né, e voltada a um objetivo é, de construção de uma sociedade efetivamente feliz, né, nos impele a buscar um outro modo de vida, né, um outro modo de vida. Então, o que fazer nesse sentido do prático, né, para mim não se resolve se a gente pensar, né, só digamos, no quadradinho, né, individual. Precisa pensar nesse plano global, senão não tem salvação, né? Muito bom. E aí você falou agora, né, Sinuê, de salvação, só um comentário, eu fiquei pensando muito nessa questão que você trouxe, né, nessas referências que você trouxe, né, do capitalismo, a metáfora, né, como religião, e aí me apropriando também do conceito de Weber, né, da ética protestante e o espírito do capitalismo que você trouxe, eu fiquei pensando, né, o quanto que essas emergências climáticas, todas essas questões aí que são para ontem, né, que você citou várias, se não seria, né, um novo desencantamento do mundo, que chegou, né, no ápice para a gente, enfim, perceber o quanto que esse sistema político-econômico não está dando conta, né? Esse consumismo de sustentar a humanidade, né? Então, eu achei muito interessante essa abordagem que você trouxe e me estimulou também a fazer essas conexões. Excelente. Agora eu fiquei pensando também nesse encantamento, né? Porque a tese, né, original, o mundo estaria se desencantando, ficando super racional, né? Uhum. Organizado, racional, burocrático, no sentido positivo de racionalização, né? E a gente vive, nesses termos de capitalismo como religião, né? Um encantamento tá na sociedade de consumo, né? O encantamento está no shopping center, o encantamento está no produto que eu estou aguardando, né? Que a Amazon vai trazer para mim, né? Né, no Natal, enfim. Então tá ligado onde a gente coloca a nossa, onde que brilha o olho, né? Onde é que a gente parece estar se realizando e ao mesmo tempo num processo de profunda frustração, né? Então, esse aspecto é interessante, porque daí nos convida a pensar assim, bom, eu preciso, né, precisa cair a ficha, desencantar, né, desse modo de vida, né, sentir profundamente, né, assumir a frustração, né, das nossas existências dentro desse padrão civilizatório, para poder você almejar um encantamento em outro lugar, né? Para onde que eu vou dirigir minha expectativa, meu desejo, né? Para onde que vai brilhar meu olho, né? O sinal da graça não está mais no consumo, né? De que maneira que a gente consegue encontrar novas formas, né, de ser salvos, sem ser pelo sistema, né? Eu tenho um palpite sobre isso de que assim o consumo vai ficar cada vez mais difícil, porque à medida que a questão ambiental se agrava, os custos vão aumentando. Então, Exato. a cultura acaba tendo que se adaptar por força da necessidade mesmo. Tipo, você não vai mais economizar água porque você necessariamente se conscientizou deliberadamente. Você vai economizar água porque a conta da água vai disparar, como a da luz já está disparando. Você Perfeito, vai Will. parando de consumir carne porque tá cara pra caramba. Então, não é porque você está aderindo, vou virar vegetariano necessariamente, mas é uma forma de a mão invisível da natureza afetando a mão agora muito visível do mercado, porque uma coisa vai puxando a outra, né? Então, assim, se você não vai por consciência, você vai arrastado pela situação material, escassez mesmo. Tem muita gente Dá dizendo isso, pra, Rodrigo. Uhum. é uma mistura de Adam Smith com Karl Marx assim, fim do mundo. A gente está vivendo isso exatamente agora, né? Desde
a Uhum. crise hídrica que teve ainda quando o Alckmin era em São Paulo, por exemplo, há uns anos atrás, né? Que está se repetindo. No Rio de Janeiro, a gente já está tendo regularmente problemas com a contaminação de água, que ficou meses aí com poluídas, com cheiro e gosto. Coisas que antes pareciam muito raras estão se tornando frequentes. E os custos de tudo isso, né, estão muito patentes. Então, o que é muito curioso, assim, a gente está aqui falando tanto de conscientização, mudança de cultura, mas nesse ponto, e aí, eu não sou marxista, nem gosto do velho barbudo, mas eu tenho que conceder a ele o seguinte: a questão material, às vezes, te impele a se adaptar nos outros aspectos da existência. Então, assim, não dá para manter uma cultura consumista no contexto de escassez. Você pode tentar maquiar isso por um tempo, mas chega uma hora que não dá mais, Uhum. né? A menos que você seja trilionário, não dá mais. E aquilo que o espiritismo a gente diz, que se você não vai pelo amor, você vai pela dor. Só que não necessariamente te conduzindo ao centro espírita. A gente está falando agora de selecionar suas compras no mercado, pensar no hábito de consumo, se você vai deixar o aparelho ligado mais ou menos tempo, se você vai. Quantos filhos você pretende ter? Hoje em dia, ter um filho não é como ter um filho há 50 anos, em termos de custo e investimento. Uhum. Então, acho que essas todas se encadeiam. É até difícil ter uma percepção de quanto já mudou e o que ainda vai mudar, porque muita coisa a gente vai descobrir empiricamente, né? Sentir na carne e nas menores coisas da vida. Pode ser espiritualmente maravilhoso, mas eu aqui como encarnado, eu ouço essas coisas, ouvindo esses dados que tu está usando, tipo, eu estou pensando na minha filha de 3 anos. Ela vai chegar aos 30 e o que será o mundo dela aos 30? Sabe? Não é uma coisa, como você diz, não é uma coisa para frente, é uma coisa para agora. E a gente está falando tudo isso no meio de uma pandemia, quando a gente sabe que muitos dos problemas de saúde pública hoje em dia têm a ver com degradação ambiental, né? Dengue, febre amarela, zika, chikungunya, agora vírus que pulam de uma espécie para outra. Então, tudo isso ganha uma, uma urgência, né, que de fato é até difícil de calcular. Talvez daqui a 50 anos, nossos sucessores se perguntem: nossa, como é que as pessoas não percebiam que isso estava acontecendo? Porque a gente está nessa transição toda, nesse atropelo. Uau! A gente está vivendo uma época que vai ser lembrada, acho que por milênios. Se a civilização sobrevive para registrar, espiritualmente, com certeza. Exatamente Bom, isso. Exatamente isso. Boa. bom, então, depois de tudo isso, né, desse passeio pela época que vivemos, eu te convido a fazer, se você desejar, claro, assim, brevemente, as considerações finais. Então, assim, sei que diante dessas questões, né, a gente naturalmente se sente triste, né? E logo quando eu comecei a lidar mais profundamente com essas questões, fiquei extremamente triste, introspectivo, né? Diante de questões que nos traz essa sensação de desespero mesmo, né? E aí eu acho importante, né, com consideração final, eu trago a gente aprender a assumir isso, assim, a lidar com isso, né? Ou seja, numa sociedade que a gente tem uma sociedade que lida mal, né, com a questão do sofrimento, né? A gente essa coisa meio fast food, né, de resolver tudo rápido, né? A gente quer descartar isso rapidamente, né? Respirar outros ares, né? E vou me distrair com qualquer coisa que me faça esquecer, né? Daquilo que dói, né? Nesse particular, né? Como nas questões pessoais, né? Não adianta você empurrar o problema para debaixo do tapete, né? O sofrimento vai voltar, né? E pode voltar de uma maneira mais avassaladora, né? Nesse caso, né? De uma questão societal, né? É uma questão que diz respeito ao jeito que a gente vive em sociedade, que diz respeito à nossa continuidade aqui na Terra, né? Assumir esse sofrimento na sua dimensão transformadora me parece uma questão assim fundamental, né? Porque a gente precisa digerir isso, né? E transformar isso numa espécie de alimento, né? De consciência, no sentido de que se eu estou sofrendo, estou sentindo é porque eu estou desperto, não estou, né, dopado, não estou distraído, né? Então, assumir isso e agir,
né? Porque a única saída, né, está na transformação desse incômodo, né, da angústia em algo, né, explosivamente transformador, uma energia, né, forte de mudança daquilo que a gente está, dos caminhos para onde a gente tá indo, né? Então, convido a cada um aí que está nos escutando a mobilizar essas energias de transformação de maneira amorosa, assim, esperançosa, né? Mas dando um sentido, né, engajado, né, para esses sentimentos, né, para essas aspirações. Então, que a gente, cada um, né, faça de si mesmo, né, um agente de transformação, né, para fazer acontecer o mundo que a gente deseja e com o mundo que a gente precisa. Então, agradeço muito, né, pela oportunidade de conversar, né, sobre esse tema tão importante e que a gente possa manter esse diálogo aí de maneira produtiva. Muito obrigado. A gente que agradece, Sinue, foi um prazer. Conversamos no episódio de hoje com o cientista social, historiador e professor Sinue Necker Miguel, coautor do livro Espiritismo, Sociedade Política, Projetos de Transformação. Participaram deste bate-papo comigo Litz Amorim, Um abraço, pessoal. Érica Cristina. Gente, muito bom. Ó, Jesus está no leme, mas com certeza esse leme é feito de algum material sustentável. E, claro, este que vos fala, Rodrigo Farias. Até nosso próximo encontro no Horizonte Espírita, o podcast para quem pensa o espiritismo fora da caixa.